Edmil Pinheiro afirma que o Goiás já está de olho em uma promessa para 2024, o Arlen Menezes gostando do assunto e até mesmo já dando 2 toques para o Armando Evangelista sobre essa continuidade ou não do jogador. Pode ser o Morelli, pode ser uma outra contratação por parte do Goiás, enfim, vamos tentar descobrir nos próximos dias. O fato que um jogador que agrada sim a comissão técnica e a diretoria do Goiás para as próximas temporadas. Sobre o Morelli, que pode encaixar dentro dessa característica, né? Jogador que tem uma opção de compra baixa pelo lado do Goiás e outros jogadores importantes dentro do elenco. Mais uma vez, assim como foi, por exemplo, em 2021, o Goiás ele consegue manter uma base interessante dos seus jogadores, com contratos longos, como por exemplo já desde o começo, né, com o Elvis, o Nicolas, o próprio Dieguinho, o Tadeu, o David Duarte, né, foi uma figura ali por 2 temporadas também, mas atualmente o Goiás conta com alguns importantes jogadores com contratos longos, outros também, da mesma forma com a sua importância dentro do elenco, ainda com contratos curtos que na minha avaliação já poderiam ser pensados, né, prorrogados para 2024. Só antes de começarmos o nosso vídeo hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Também convido você a conhecer o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Tem um plano de membros também, a partir de R$ 4,99 mensais, você tem acesso nos vídeos que gravamos em primeira mão aqui no canal. Além disso, com emojis personalizados, enquetes interativas também exclusivas para os membros aqui do canal. Você pode ter prioridade nas respostas, indicar também conteúdos para gravarmos aqui no YouTube do Goiás News. Mais detalhes desta informação do plano de membros vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa declaração do Edmil Pinheiro, que deixa algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos de qual será essa contratação, essa promessa, esse jogador, mas pelo menos um ponto importante do Goiás já visando um planejamento para 2024. O que disse o Edminho? Abre aspas. Já falei com o Armando, o Arlen está de olho em uma promessa. Já estamos consultando o Armando, já dei 2 toques nele, visando o ano que vem, independente do resultado. Essa é a minha vontade, é apenas a minha, não quer dizer nada, fecha aspas, né, porque disse o Edminho. Então, está de olho, o Arlen Menezes está de olho em uma promessa, já estamos consultando o Armando e já deu 2 toques nele, visando o ano que vem. Pode ser o Morelli? Eu acredito que sim, até porque a opção de compra do Morelli por parte do Goiás é de apenas R$1 milhão de reais, né, 50% dos seus direitos econômicos, que pertence ainda o restante, né, ao Maringá, onde ele tem contrato até dezembro de 2024. Então o Morelli ele só está emprestado ao Goiás, vem jogando muito bem, poderia encaixar dentro dessa questão? Com toda certeza. A questão que fica muito aberta também pode ser, por exemplo, algumas contratações, como o próprio Edminho já havia feito do Anderson Oliveira há muito tempo atrás, né? A gente foi descobrir essa do Anderson Oliveira, que ele já tinha um pré-contrato assinado com o Goiás no começo do mês de maio, acho que foi basicamente isso, né? Na metade do mês de maio, a gente descobriu do Anderson Oliveira que ele chegaria agora para o segundo turno, para a reta final do Campeonato Brasileiro, já tinha esse pré-contrato assinado antes dele deixar o Portimonense. Vai saber quando que esse contrato não foi assinado, né? O Goiás que já queria trazer o Anderson Oliveira em janeiro desse atual ano de 2023. Ou seja, pode ser até mesmo um jogador que esteja dando sopa aí no mercado da bola, visando a temporada de 2024, já que o Edminho comentou sobre esse assunto, né? Que o jogador que é uma promessa, está consultando o Armando, já avisou ele algumas vezes, pode ser até mesmo um indicativo do Edminho pressionando o Armando Evangelista até mesmo para continuar no Goiás na temporada de 2024. Vou buscar detalhes a respeito desse assunto ainda, né? Qualquer novidade trago aqui para vocês. É difícil porque, assim, como a janela de transferências agora está fechada, o Goiás ele pode contratar jogadores somente que estão livres no mercado antes da reabertura da janela de transferências aqui no Brasil, ou seja, antes do dia 3 de julho. Então não pode contratar jogadores empregados. E também para esses atletas livres tem esse mais um mês, né? Até o dia 15 de setembro para o Goiás buscar as suas contratações. Então vou ficar de olho a respeito desse assunto. Uma promessa, geralmente o Goiás ele se refere a alguns jogadores que vêm se destacando, não como uma realidade. Você pode ver que geralmente eles se referem assim a uma promessa, algo nesse sentido, uma aposta, como por exemplo foi com o Dieguinho, até o Dieguinho se tornar o que ele é hoje, né, no Goiás, ou seja, depois da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, da Série B também de 2021, eles já se referiam ali como uma aposta, uma promessa, algo para o futuro. Acho que o Morelli se enquadra também dentro dessa questão e seria uma compra, já até falei com vocês sobre isso, né, no vídeo de ontem também, vou deixar esse vídeo na tela final, tanto sobre o Lucas Alter quanto também em relação ao Morelli, 2 bons destaques do Goiás
nesse Campeonato Brasileiro. E por uma quantia que o Goiás ele está acostumado a pagar, né? O Goiás ainda, infelizmente, tem essa postura de não contratação de jogadores. É óbvio que eu não vou pedir para o Goiás fazer igual o Ceará fez nas últimas temporadas, uns investimentos assim, sem pé nem cabeça, né? Contratou aí o Wesley, meio campista, se eu não estiver enganado, foi quase 5 milhões de reais. Teve também o Leandro Carvalho por mais de 3 milhões de reais. Então, assim, não precisa ser desse jeito, sabe? Algumas contratações meio contestáveis. Mas pelo menos investir algo a mais. Se você planejar um jogador que fez um bom Campeonato Brasileiro, como por exemplo o Pedro Raul no ano passado, será que o Goiás não tinha nenhuma possibilidade de continuar com o jogador? Enfim, é um campeonato que vem se valorizando. O Goiás possivelmente para o ano que vem inicia, isso é certo, né? Vai iniciar a temporada com um caixa muito bom, muito gordo, principalmente se conseguir ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás vai ter uma tranquilidade financeira há muitos anos não visto, né? Pelo lado da Serrinha. E para contratações, não precisa contratar por 50 milhões, trazer de volta o Michael, apesar que seria um grande sonho, né? Pagando 1 milhão, 2 milhões de reais por mês, não é isso, mas elevar um pouco mais esse seu patamar do que só buscar jogadores livres do mercado, sem contrato algum, ou empréstimo até o final do ano, aí o cara vem, chega, destaca e acaba saindo de graça. Ainda assim, eu parabenizo a diretoria do Goiás. No segundo quadro aqui do canal, do vídeo de hoje, né? Eu quero trazer aqui para vocês as situações contratuais. Apesar dos pesares, o Goiás ele conseguiu trazer alguns jogadores livres no mercado com um contrato mais longo e que podem sim render ou dentro de campo, né, com seu desempenho esportivo, ou até mesmo fora de campo nessa parte financeira com eventual venda futura. Então, acredito que nesta fala do Edmilson Pinheiro pode ser em relação ao Everton Morelli. 25 anos de idade, 22 jogos pelo Goiás nessa atual temporada, 2 gols marcados, né, contra o Universitário e também no Brasileirão contra o Vasco da Gama, né, aquela vitória do Goiás por 1-0 jogando em São Januário. Pertence ao Maringá, revelado nas categorias de base do América Mineiro. Já seria assim um baita nome pensando para o ano que vem. Se não for, pode ser aqueles jogadores que estejam aí num futebol mais alternativo, uma assinatura de um pré-contrato para o ano que vem, como aconteceu, por exemplo, com o Anderson Oliveira. Até mesmo, segundo o Edmil, o Anderson Oliveira era um jogador visando mais o ano de 2024 do que propriamente essa temporada de 2023, né? Enfim, fica um pouco aberto, mas pelo menos o Goiás já se movimentando, planejando. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado para vocês da Sudoeste.bet. Lá você pode apostar a partir de R$1, você faz o seu depósito via Pix, também com 100% de bônus no valor da sua primeira quantia. Como, por exemplo, nas partidas da Copa do Brasil, amanhã, quarta-feira, teremos São Paulo e Corinthians, com a vitória do São Paulo em casa pagando 1,74 a cada real apostado, um empate 3,64 e uma vitória do Corinthians fora 6,24. Flamengo e Grêmio também, esse jogo no Maracanã, com uma vitória do Flamengo em casa pagando 1,80, um empate 4,16 e um triunfo do Grêmio no Rio de Janeiro, 4,68. Além de todas as outras cotações na Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebendo, né, o Atlético Paranaense na próxima segunda-feira. Você encontra esses placares, enfim, essas odds lá na Sudoeste.bet também. As partidas da Série A, Série B, Série C, tudinho na Sudoeste. Além do grupo VIP também, para você receber várias dicas gratuitas, né, do grupo exclusivo, gratuito também, do WhatsApp. Vou deixar mais detalhes para vocês da Sudoeste.bet na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, como eu falei, se por um lado tem esse aspecto da diretoria do Goiás, onde a torcida cobra maiores investimentos, por outro a gente não pode também deixar de parabenizar, admirar também um trabalho interessante feito, por exemplo, nas contratações gratuitas. E por que eu vejo isso? O Goiás ele tem um elenco fraco para a Série A do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Vários dos jogadores que têm contratos longos no Goiás, se fosse, por exemplo, para jogar uma Série B, primeiro, o Goiás ele não faz loucura financeira, ou seja, o que o Tadeu recebe hoje na Série A, se o Goiás cair para a Série B, dá aquela apertada, obviamente, porém, não é nenhuma loucura financeira, como volto a colocar um exemplo negativo do Ceará, né, que pagava 600 mil reais para os seus jogadores no ano passado, e aí quando você cai para a Série B, você precisa reduzir drasticamente. Aí você tem contrato longo, ou não vai rescindir, aí você tem que negociar o mais rápido possível, e obviamente o negócio acaba sendo mal feito. O Goiás, pelo menos nesse aspecto, ele consegue ser inteligente. Por exemplo, dos jogadores que já têm contratos para o ano que vem, o Tadeu, o Maguinho, Sidmar, o zagueiro Edu também, até o final de 2024, o Igor Militão, que está emprestado pelo Pumas também do México até o final do ano que vem, o Dieguinho, o João Magno também tem o contrato até dezembro do ano que vem, Vinícius, Anderson Oliveira, da mesma forma o ponta esquerda, o Alano, né, que chegou do futebol português. Então o Goiás ele já tem uma certa base, e dá para dizer que assim, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje,
e o Goiás estivesse ou na Série A do ano que vem ou na Série B do Campeonato Brasileiro, nenhum desses jogadores que tem contrato seria impossível ou do Goiás pagar ou até mesmo de aparecer uma grande proposta e eles acabarem saindo. O Dieguinho é um jogador muito valorizado, já teve proposta do Santos, né, nessa atual temporada. O Alano e o Anderson Oliveira, acho que podem ser jogadores a terminarem o ano com a camisa do Goiás com uma certa valorização no comando de ataque. O João Magno também, porém um contrato longo também no maior do Centro-Oeste, até dezembro do ano que vem, e você consegue manter uma certa base. Então, assim, fica aquela coisa, pô, se são jogadores que não tem tanto mercado na Série A do Brasileiro, alguma coisa está errada. Mas eu enxergo até de outra forma. O Goiás ele consegue ser um clube bastante atrativo, organizar bem as suas dívidas, né? Também até mesmo em relação ao pagamento dos seus salários, o que isso dá uma certa tranquilidade para o clube financeiro. Porque tem equipe, né? E o Goiás já foi assim há algum tempo. Quando você está na Série A e o eminente rebaixamento para a Série B é um total desastre. É óbvio, se o Goiás cair para a Série B do ano que vem, vai ser muito ruim, mas muito longe de ser esse apocalipse todo, como aconteceu, por exemplo, na temporada de 2021. Outros jogadores que o Goiás, já que o Edminho comentou sobre esse assunto, pensando no ano que vem, o Goiás poderia renovar contratos de jogadores que, assim, não são nenhum absurdo. Por exemplo, a gente pensando em uma Série A de Campeonato Brasileiro, o Sander, né? Eu mesmo nem entendo porque que o Goiás fez um contrato com o Sander somente até dezembro desse ano. Poderia ter feito pelo menos 2 anos de vínculo. O William Oliveira também, olha só, né? O William Oliveira, cara, o que esse camarada tá jogando nos últimos jogos é um absurdo, né? É espetacular. O Morelli também tem essa opção de compra muito barata. O Bruno Melo eu acho difícil porque ele pertence ao Fortaleza. Da mesma forma, o Lucas Alter. O Hugo tem contrato só até o final da Série A, eu buscaria algo diferente para o ano que vem, mas vamos ver como que ele termina também até o final do ano. O Guilherme Marques é um jogador um pouco mais caro. Esse sim vai depender muito do término da temporada, né? Se ele vai sair em alta ou não, se ele vai terminar a temporada em alta ou não. Mas em um eventual rebaixamento para a Série B, acho difícil, por exemplo, a permanência do Guilherme Marques por conta da sua parte financeira. Lá no futebol asiático, né? Na China, se eu não estiver enganado, ele ganhava mais de 400 mil reais mensais. No Goiás hoje deve estar ganhando pelo menos uns 120, 150 mil por mês. É um jogador mais caro. Mas enfim, tem o Matheus Babi também, que só está por empréstimo. Então o Goiás ele tem sim uma certa base e eu acho isso muito interessante. Desde lá da Série B de 2021, quando a gente já tinha aquelas figuras, né, como por exemplo, Série B não, 2022, né, quando o Goiás começa a Série A, ele renova o contrato do Tadeu, tem um contrato longo também do Dieguinho, tem o Elvis, o Nicolas e o Vinícius, né? Eram esses 4 jogadores que tinham vínculos longos no Goiás. O Reinaldo acabou não renovando, né? Foi um contrato somente curto, mas pelo menos você tinha uma base. O Maguinho também chegou já no ano passado, com um contrato até dezembro de 2024 também. Então, o Goiás, ele pensando no longo prazo. E eu acho isso muito bom, porque assim, eu já achei uma mudança muito grande do Goiás desse ano pro do ano passado. Acho que poderia ter mantido alguns jogadores que agora é ruim eu falar, né? Por exemplo, da Belmonte, sabe que acabou acontecendo. Quem mais? O Caetano, né? O Goiás poderia ter feito um investimento maior. O Reinaldo, aquela recusa toda, né? Aquele lenga-lenga. Por exemplo, o Sávio, o lateral esquerdo, eu achava um bom jogador. Acabou que o Sander, assim, é infinitamente melhor que ele. Mas só colocando alguns exemplos. Eu gosto de manter uma base de uma temporada para outra, né? E principalmente o nome do treinador, o Armando Evangelista. Também volta a falar, não entendo porque o Goiás só contratou o cara por 6 meses. Tem toda a dificuldade de um contrato, né? De somente 6 meses. A dificuldade de adaptação, a parte financeira também, um cara que com toda certeza, com toda a sua comissão técnica, deve estar ganhando bem mais do que o Jair Ventura pediu para a renovação de contrato no Goiás no começo desse ano, no final do ano passado, algo próximo de 300 mil reais por mês, se não me foge a memória aqui agora. Com toda certeza o Portuga recebendo em euro, né, é muito mais do que isso, mas são investimentos e bem longe de ser gastos, né. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses assuntos, pensando, por que não, no ano que vem. Não é nenhum exagero, né, já que o Goiás ele pode sim ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, tem um 2024 ainda maravilhoso. Se cair, é uma tristeza sem tamanho? Óbvio que é, não estou aqui para negar isso, mas não será nenhum desastre também. O Goiás não vai acabar, não vai passar 10 anos na Série B, nada disso, tem as suas finanças organizadas. No futebol, pode acontecer de tudo. Eu achava aquele time do Goiás de 2016 muito bom para uma disputa da Série B e quase caiu, né? Se não dá aquela reformulada toda no final do ano, o Goiás poderia ter disputado pela primeira vez na sua história a Série C. No futebol, prega peças, né? Mas é natural você ter uma organização fora de campo, dentro de campo também, as coisas surgirem, não, eu digo fluírem, né? com uma forma muito mais organizada e com resultados positivos dentro de campo também.
Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar para vocês outros conteúdos que já gravamos nessa semana aqui na tela final. Tem o nosso canal de cortes também aqui embaixo na descrição e o apoiador aqui do Goiás News, a sudoeste.bet, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!